santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aqui estamos agora na segunda parte do dia, segundo chamado, a convocação para podermos prestar culto ao nosso Deus, para podermos glorificar e o adorá-lo como Ele é digno. Abram suas Bíblias, irmãos, vamos iniciar abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 24. Salmo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Pela palavra do Senhor. Nesse momento, peço ao presbítero Jandeilson que nos eleve a Deus em oração, uma oração de adoração ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, nosso bondoso e maravilhoso Pai, diante, ó Deus, da Tua presença, nos encontramos mais uma vez para Te adorar. A Tua palavra, Deus, nos mostra que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Nós fomos criados por o Senhor, pertencemos a Ti, ó Deus. Privilégio grande é esse, ó Pai, de estar na Tua presença pela mediação de Cristo Jesus, para poder Te adorar, reconhecendo, ó Pai, as nossas fraquezas, e rogamos ao Senhor a Tua graça sobre nós nesse momento. A unção do Teu Santo Espírito, ó Deus, para nos auxiliar, para prestarmos verdadeiramente um culto, ó Deus, que agrada a Ti. Ser conosco, ó Deus, nos direciona aquilo que vamos ouvir nessa noite, Pai. Senhor, nos dê força e vigor para viver o nosso dia a dia para a glória do Teu santo nome, Pai. Assim Te oramos gratos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, Deus porta Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel para o santo nome do Senhor render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela
pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Reina em paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Amém. Irmãos, agora adentrando a chamada contrição, abram suas Bíblias em Êxodo 20, do 1 ao 17. Agora estaremos lendo a Santa Lei do Senhor, os Santos Mandamentos. Êxodo 20, do 1 ao 17. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Pela palavra do Senhor. Nesse momento, peço ao pastor Fábio Filho que esteja nos conduzindo de oração, uma oração logo após o breve momento onde estaremos confessando ao Senhor os nossos pecados, e logo após peço ao pastor Fábio Filho que esteja orando. Vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, Santíssimo Pai, neste momento, Senhor, reconhecemos que somos pecadores. Sabemos, Senhor, que somos indignos de estarmos na Tua presença. Temos cometido pecado contra Ti, mas ainda assim o Senhor nos recebe, o Senhor nos aceita como filhos.
nos perdoa por conta da obra do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que entregou a sua vida, foi pendurado no madeiro, teve o seu sangue derramado para nos salvar. E por isso nós te louvamos, Senhor. Por isso estamos aqui hoje, para te louvar e para engrandecer o teu santo nome. Senhor, nos ajuda pelo teu Santo Espírito a ouvirmos a tua palavra e assim, Senhor, com o coração grato, obedecer, Senhor, para que nós possamos deixar os nossos pecados, os nossos vícios, os nossos desejos pecaminosos, os planos e vontades, Senhor, de praticar o mal. Tira isso de nós, Senhor. E que o nosso coração possa se dispor para o bem, Senhor, para um viver santo, para um pensamento, Senhor, puro, que glorifique e exalta Teu nome. Não nos deixa que o Teu povo, que a Tua igreja, se acostume, Senhor, com o pecado e com a dissolução. Que isso seja estranho, Senhor, aos nossos olhos. É no nome de Cristo que nós choramos gratos pelo perdão dos pecados. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Abrimos uma palavra de Deus que nos chama a nos arrepender dos nossos pecados e confessar. Também nos garante o perdão. 1 João 1, 8 e 9. Primeira João 1, 8 e 9, que diz assim a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, assim, a palavra do Senhor nos garante o perdão em Cristo Jesus. Vamos cantar o Salmo de número 70. Praza-te, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão quem minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás quem se compraz no meu sofrer. Vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apresse em me valer. Amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Amém, pela palavra do Senhor também cantada. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias agora no Salmo de número 66, agora a chamada dedicação.
Salmo 66. Do 13 ao 20. Salmo 66, do 13 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua eu exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Pela palavra do Senhor. Vamos, nesse momento, irmãos, vamos ficar em pé e vamos com alegria cantar o Salmo de número 85 e, mediante ao Salmo, quem tiver ofertas e dízimos que queiram trazer ao gasofilácio. Salmo de número 85. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecado. E contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Sinto a salvação bem perto está, para que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijar
Manifestarão-se a justiça e a paz. Do céu justiça baixo olhar. Verdade sim da terra vem brotar. E fruto bom da terra Deus dará. Pegada justa senda se farão. Amém. Irmãos, podeis assentar. Peço ao diácono José Nilton que ore agradecendo a Deus pelas ofertas aqui depositadas. Santo e eterno Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome, hoje no dia que o Senhor separou para a Tua glória, para o Teu louvor. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores da Tua presença, somos indignos, Senhor, mas aqui estamos, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e por tudo o que has de ainda fazer. Obrigado, Senhor, pelo teto sobre nossas cabeças, pelo pão de cada dia que nos deste. Não apenas o pão que perecemos, mas o pão, Senhor, da vida, a Tua palavra que nos sustenta. Obrigado pela Tua proteção diária, Senhor, pelos livramentos do mal. Obrigado pelos dízimos e ofertas que o Senhor nos permite devolver ao Senhor com discernimento, com alegria no coração, lembrando que muito o Senhor tem dado, Senhor, e tão pouco o Senhor requer de nós, Senhor. Abençoa esses recursos, abençoa também o conselho dessa igreja, Pai, para debaixo de oração, aplicar no Teu reino aqui, Teu reino visível, Pai, para que como instrumento de Tuas mãos alcance o pobre e o necessitado, Senhor, e que seja um instrumento, Senhor, para evangelizar, também ser pelas necessidades, Senhor, do templo como reforma, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos confessar ao mundo que tudo que temos e somos provém do Senhor, Pai. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora adentrando a chamada edificação, abram suas Bíblias, nos preparando para podermos meditar na pregação. Salmo 119, do 49 ao 56. Salmo 119, do 49 ao 56. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos e de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos. Na minha casa da minha peregrinação, lembro-me, Senhor, o teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tens-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém. Pela palavra do Senhor. Irmãos, antes mesmo de ouvirmos a pregação, vamos ficar em pé, vamos cantar o nosso Deus, vamos cantar o Salmo de número 24 e o Salmo 11. Logo após, o pastor Fábio estará com a palavra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os
gigantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Ergueja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Ergueja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim chuvas também. Pois eis que os ímpios vão, deixa pronto o arco à mão, para as ocultas disparar no justo de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens veem, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor,
Irmãos, podem sentar. Neste momento de pregação da palavra do Senhor, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo de número 29. Marcos 6, do versículo 14 ao versículo 29. Escute com fé a palavra de salvação. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-la no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não o podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, de adoração a Ti, estamos clamando para que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a vivermos segundo a Tua palavra.
Nos ajuda, Senhor, a termos a coragem de vivermos e, se possível, até morrermos pelo Evangelho. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Quando eu falo de paz, eles temam pela guerra. Esse é um dos versículos dos Salmos, onde muitas vezes, quando falamos de paz, nós muitas vezes causamos guerra. E a paz de Deus, ela vem trazendo limites e limites e limites, dizendo coisas óbvias. Isso não pode, isso não te é lícito, isso é errado. Mesmo que você queira fazer, isso é errado. Alguns anos atrás, mesmo sendo alguém pecador, não sendo padrão de cristão, nem sendo cristão, por conta de suas crenças, suas verdades, coisas que defendiam, por tudo aquilo que significava, o ex-presidente do nosso país, ele foi esfaqueado. No dia de ontem, um candidato em que não é padrão de vida nem de cristão, mas por defender coisas contrárias ao que esse mundo segue, teve, então, uma tentativa de morte do ex-presidente dos Estados Unidos. O que acontece em nossos dias não quer dizer que esses homens são perfeitos, ou que tudo que eles fazem está certo, mas sempre aconteceu algo na história da humanidade. É que aqueles que abrem a boca para dizer que os outros estão errados, não é somente as suas ideias ou a sua imagem que está em jogo, mas a sua própria vida. Aconteceu isso com os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Aconteceu isso com os pais da igreja. Aconteceu isso com os pré-reformadores. Aconteceu isso com os reformadores. Não sei se você sabe, mas Zwinglio, um dos reformadores, ele morreu em batalha, morto por conta da sua fé. Aconteceu isso com João Batista. Aconteceu isso com Cristo. Nós fazemos parte, meus irmãos, de uma fé em que em toda a história nós somos mortos por aquilo que nós pregamos. Nós somos perseguidos, pregando esperança, pregando então arrependimento. Foi assim o final da vida do nosso Senhor e dos seus profetas. Diante disso, nós estamos diante de um texto em que vai mostrar que o fim de alguém que viveu toda a sua vida para pregar e viver para o Evangelho, apontando para Cristo, preparando o caminho para Cristo, não foi uma morte bela, não foi uma morte digna, foi uma morte extremamente tenebrosa, assustadora, por conta do conteúdo da sua pregação. Por isso, eu quero que você entenda que as consequências da pregação do Evangelho direcionam como nós devemos nascer, viver e morrer. Cristo é confundido com João Batista e outros profetas por conta da notoriedade da pregação do Evangelho. E nós veremos aqui a semelhança entre Cristo e seus profetas por meio da pregação do Evangelho. Nós veremos esse texto em 3 partes,
onde veremos primeiro do versículo 14 ao versículo de número 16. Vemos que Cristo é confundido com João Batista, Elias e os outros profetas. Do versículo 17 ao versículo 20, nós veremos que João Batista é preso por confrontar os pecados do rei. E do versículo 21 ao versículo de número 29, nós veremos a morte de João Batista sendo aguardada, planejada de maneira cruel. Antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, eu quero que você entenda que o que está acontecendo aqui é que Jesus ele se retira da Galileia. Ele estava pregando naquela região do mar da Galileia, por isso que ele está no barco indo de um lado para outro naquela região. Mas ele sai de lá por algumas razões. Primeiro, porque o conteúdo da pregação dele, ele conseguiu inimigos dentro da liderança religiosa de Israel. Outro motivo é porque a multidão estava com uma expectativa tão grande em Cristo, que eles não queriam que Cristo fosse um salvador das suas almas. A esperança que eles queriam era de um salvador político, que Cristo então entrasse e tirasse o rei daquele local. Mas Cristo não veio para ser um salvador político. Ele veio para salvar almas, para tratar os doentes. Cristo também queria um tempo para instruir os 12 discípulos, seus 12 apóstolos que foram enviados. No versículo 7 ao 13, vimos na semana passada. Jesus tinha ouvido o relato da morte de João Batista e ele sabia que ia subir o interesse de Herodes nele, nas atividades. E naquele momento, Cristo ele não queria tal atenção, porque ele ainda tinha coisas para cumprir durante o seu ministério. E Cristo então ele sai daquela região. E nesse momento aqui, Cristo ele inicia o seu ministério. O versículo 14, ele diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornava notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Aquilo que estava acontecendo, que todos estavam ouvindo, o que Cristo estava pregando e fazendo, já tinha tornado uma notoriedade tal, que o próprio rei já estava ouvindo as obras de Cristo, o que ele estava pregando, como então as pessoas daquele reinado estavam vivendo por ouvir o Evangelho. O que acontece quando o Evangelho de Cristo é pregado? A mudança de vida, a mudança de comportamento. E essa não é a intenção do Evangelho. É que naturalmente aqueles que ouvem o Evangelho são confrontados da maneira que vivem. E a cada vez mais nós começamos a dizer: isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Se isso está certo, logo tudo isso está errado. Se eu creio em Cristo, então eu vou viver dessa forma. E as pessoas olhavam para Cristo e disseram: não é um homem comum, não é somente um mestre que entendeu a palavra e está vindo aqui pregar nas sinagogas e dando algumas instruções no templo. Não. Eles falaram: olha, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Abrindo um parêntese, lembrem desse versículo no momento da pregação da ressurreição de Cristo. Porque no momento da ressurreição de Cristo, ninguém creu que ele ressuscitou. Mas nesse momento eles estavam crendo que ali não era Cristo, mas João Batista tinha ressuscitado. O problema não era que aquele povo não cria uma possibilidade de ressurreição do grande profeta do Senhor. O grande problema é que eles não creram em Cristo como o seu grande profeta, e por isso foram rejeitados. Eles olharam e disseram: eu creio que isso é João, porque João fazia parecido. O que esse homem fala e prega parece com o que João fala.
Ele está operando coisas miraculosas. Outros diziam, Elias. Outros diziam, ele é um profeta como qualquer outro. E esse é um dos ofícios do Redentor. Isso aqui que está acontecendo é que essas pessoas estavam reconhecendo que Cristo estava cumprindo os seus ofícios, que são 3 ofícios que Cristo ele vem cumprir: profeta, sacerdote e rei. Nesse texto nós podemos ver o reconhecimento de Cristo como profeta, por aquilo que ele estava pregando e fazendo, o conteúdo da sua pregação e os milagres que estavam acontecendo. Ele não podia ser outra coisa que não um profeta. No entanto, alguns achavam que era Elias, que era João Batista, ou um profeta, mas um profeta que Deus mandou para o povo de Israel. Se você lembrar bem o texto de Malaquias, o Antigo Testamento, ele encerra o capítulo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Alguns estavam dizendo, será que ele é Elias? Será que é aquele que a gente está esperando? Havia uma expectativa então de quem era esse homem. Tem alguns momentos chaves no ministério de Cristo que essas 3 figuras elas aparecem: Cristo, Elias como grande profeta. Nós vamos ver mais à frente no texto da transfiguração, quando o Senhor, mais à frente não, nós já passamos por esse texto da transfiguração, onde está ali presente o próprio Cristo, está presente então Elias, eles querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. Também tem o momento da crucificação, quando o Senhor diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que desamparaste? Porque o nome era parecido, as pessoas estavam zombando, olha, ele está chamando por Elias. Havia uma expectativa da vinda do Elias, e eles estavam dizendo, ele não é Elias. O ofício de Cristo, o profético, é reconhecido, mas eles nesse momento não reconhecem que ele é rei e ele é sacerdote. E aí vem uma questão de consciência de pecado. Herodes, no versículo 16, ele vai dizer assim: Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. O próprio rei Herodes, ele olha e diz, esse homem é João, eu mandei matá-lo e ele ressurgiu, ele ressuscitou. Você consegue perceber que naquela época e aquele período, a ressurreição não era algo que eles não criam, que eles não esperavam, do profeta de Deus, que iria ser morto e ressuscitado. Cristo então ele vai começar a repetir e vai começar a ensinar que isso vai acontecer com ele, que ele irá ser entregue, que ele irá morrer e que ele vai ressuscitar ao 3º dia. Não era algo estranho aquele período, por isso lembre-se desse texto no dia em que estaremos expondo a ressurreição. E Cristo é confundido com João Batista, e Herodes o confunde por conta do estilo de pregação que Cristo está fazendo. E veja como João demonstra e demonstrou ser um pregador fiel,
que as palavras que saíam da boca dele eram as mesmas palavras que vinham da boca de Cristo. E como vimos na semana passada, esse é o papel do mensageiro. É somente passar a mensagem que lhe foi dada, não inventar, não acrescentar ou diminuir. E foi isso que João fez. João, ele testemunha que o batismo dado por Cristo seria um batismo do Espírito, lá em Mateus 11 e Lucas 3. João, ele testemunhou que Cristo é mais poderoso do que ele, e que viria um após ele. Era isso que estava na pregação de João Batista. Ele fala que ele não é o Cristo, que ele não é digno de desatar as sandálias. Ele diz que ele não era o grande profeta, João 1:21. João, ele diz que ele não era o Elias, que ele não seria aquele que viria redimir, mas viria um. João, ele testemunha que vê um varão que tem a primazia, aquele sim, que existia antes dele, um varão que sempre existiu e estava presente. E que honra para João Batista ser confundido com o seu Senhor por aquilo que ele fez. E então, Marcos, ele começa a descrever o que foi que João Batista fez para ser confundido com Cristo. O que foi que João Batista teve a coragem de fazer, o que foi que ele fez, o que foi que ele falou, para que ele fosse confundido pelo próprio rei. Olha o que diz no versículo 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-la no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João, depois de confundido pelo Senhor, agora nós vamos ver porque João Batista, ele se parece e foi confundido com o Senhor. João Batista, ele confrontou os pecados do rei. Se fosse nos dias de hoje, que falta de sabedoria. Religião e política não tem nada a ver. Para que o João Batista vai estar se metendo com o rei? Talvez pode ter passado isso na sua mente. Na introdução desse sermão. Pastor falou de política, de presidente, ex-presidente, de presidente dos Estados Unidos e... Meus irmãos, a igreja é a voz da consciência. A partir do momento que a igreja não puder mais dizer aquilo que é errado, aquilo que é pecado, seja para quem for, seja para nós que estamos aqui e para todos que estão aí fora, todos devem submeter à soberania de Deus, até o rei. Principalmente o rei, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidentes, juízes, devem entender, é Cristo que reina, Ele que é dono de tudo, Ele que é dono da terra. Por isso, porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs, mesmo que os reis da terra se levantem e conspirem contra o Senhor e contra o seu ungido, é o Senhor que traz então a orientação. E veja o que Herodes disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, adúltero.
Isso é pecado. A Reforma Protestante quase que dava errado. Sabe por quê? Por conta de uma pregação, de um livro escrito por um pastor. O nome desse pastor é John Knox, o pai do presbiterianismo, de quem nós somos herdeiros. Na época, quem reinava sobre a Inglaterra era uma rainha. E mesmo ela sendo cristã, John Knox teve a audácia de dizer o seguinte: mesmo sendo cristã, quando quem governa sobre uma nação é criança ou mulher, é juízo de Deus. Naquele momento, então, por uma obra, causa-se um alvoroço, e a rainha, em vez de entender a autoridade que vem da palavra do Senhor e procurar resolver tal problema, quase que a Reforma Protestante ia de água abaixo por conta de um livro escrito por um pastor. Essa rainha, ela dizia o seguinte: eu tenho mais medo desse homem de joelho do que todos os exércitos do mundo. Porque ele tinha coragem de abrir a boca, abrir a palavra do Senhor e dizer: isso é errado. Mesmo que tenha feito muita coisa certa, mesmo que esteja fazendo coisa boa, mas está errado isso. 10 erros não vai justificar um. O fato de João ser bem tratado por Herodes temer ele. Mas o fato de Herodes ter o matado, o fato de Herodes estar possuindo a mulher do seu irmão, não alivia para que João olhasse para ele e dissesse: não, mas ele trata a gente bem, mas ele cuida bem. Eu estou aqui pregando e até agora ele não me matou, não fez nada. A santidade de Deus não está ligada à maneira em que os poderosos vão reagir contra os pregadores ou contra a palavra do Senhor, mas sim o conteúdo da pregação tem que ser segundo aquilo que a palavra do Senhor orienta. E então é natural para todo pecador que prefere o pecado ao invés de se arrepender dele, ela odeia o pregador. E necessariamente, como vimos a semana passada, não é o pregador que ela odeia, mas sim aquele que enviou tal mensagem. Olha o que diz o versículo número 19. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Herodias queria matar João, ela odiava João, por conta daquilo que João pregou e disse para eles, porque o pecado deles foi exposto, dizendo: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, se arrepende, tu és um rei adúltero. O versículo 20 vai dizer que porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Olha a situação que estava a vida desse rei. Ele escutava o profeta, ele percebia que aquele profeta era um homem justo e um homem santo, ele preservava a segurança deste homem, ele escutava de boa mente, mas o seu coração, a sua vida, era totalmente distinta e contrária daquilo que o pregador falava. Você percebe que tem pessoas que vivem assim? Elas escutam o evangelho, ouvem o evangelho, passam toda a vida na igreja e escutam. Às vezes perguntamos: o que falta para essa pessoa estar na igreja? Professar a fé é viver.
Elas escutam, parece que são crentes, escutam de boa mente, mas não vivem. Diz: isso é muito bom, isso é santo, isso é justo, mas não quero isso para mim. É bonito, eu até queria, mas eu prefiro viver a minha vida dessa forma. Era isso que estava acontecendo aqui no período com João Batista e o rei Herodes. E meus irmãos, todos nós, quando vamos abrir a boca e falar do Evangelho de Cristo, devemos pregar de maneira fiel. Os pregadores do Evangelho devem ser temidos como João foi. Aqueles que pregam o Evangelho não devem ter medo de serem mortos, perseguidos ou rejeitados. Isso é o mínimo que deve acontecer. E veja que a pregação do Evangelho não é para malefício dos ouvintes, muito pelo contrário. É para que haja santificação. É para que haja proximidade com Cristo, para que você entenda que o que Cristo está fazendo é tirando essas raízes impregnadas dessa terra, nesse mundo, e para que você possa então se apegar cada vez mais a Ele. Por isso ele diz: não te é lícito fazer isso, sai daí, não faz mais isso, para de pensar assim. E essa mulher Herodias era uma assassina. O Senhor, ele diz lá no texto de Mateus, quando ele vai dar a explicação da lei: vocês ouviram, não matarás? Se você no seu coração sentir ódio ou odiar o seu irmão, você já o matou. Foi isso que essa mulher fez. Além de adúlteros, assassinos. E entendam, aqueles que buscam o mal, eles nunca vão abrir a boca e dizer: vamos matar ele, vamos odiar ele, vamos então nos juntar, vamos maquinar algo e vamos lá matar João Batista, vamos nos juntar e vamos matar a Cristo. Essas coisas não são ditas mas elas são feitas, elas são pensadas, elas são aguardadas e são cruéis. Essa mulher, ela sabia que naquele momento da festa do rei, se o rei fosse agradado, e ele na presença de todos, ele iria então mostrar a sua grandeza e dizer: o que é que você quer que eu vou lhe dar? Ela faz com que a sua própria filha entre em um local, seduza aqueles homens, alegrem todos aqueles homens. Encantou tanto o rei, que o rei estava disposto a dar metade do seu reino. Ela então pede a morte de João Batista. No dia 21, o versículo 21 diz assim: e chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. Ela esperou um momento, um dia, questão de minutos, convenceu com que o rei fizesse algo que ele normalmente não faria. Usou a ocasião para conseguir os seus objetivos, conseguir aquilo que queria. E a maioria das vezes é assim, meus irmãos. Quando alguém quer muito uma coisa, mesmo sendo errada, muitas vezes se cala e espera até chegar um momento que pode então conseguir obter, ou derrubar aquele que está lhe esperando. A morte de João Batista foi planejada, versículo 22, versículo 23.
Ela mandou lá a filha. Ela fez com que o rei fosse seduzido e enganado. E então, agora que não dá mais para voltar atrás, depois que já conseguiu seus objetivos, revela toda a sua crueldade, revela toda a malícia, todo o engodo. Veja como cruel era Herodias. Versículo 24 diz: o que você vai pedir? Ela podia pedir qualquer coisa: reino, riqueza, conforto, segurança. Metade do reino, ela poderia ter o mesmo poder dentro do reino como o rei tinha. Mas por conta do pecado, para satisfazer o seu desejo, porque os seus pecados foram revelados e acusados, o principal era se vingar daquele que pregou contra os seus pecados. Ela diz: eu quero que sem demora me deixe no prato a cabeça de João Batista. Ela só não pediu: olha, eu quero que você mate João Batista. Mate João Batista, eu quero que ele morra. O pedido foi muito específico: sem demora, tem que ser logo, eu quero a cabeça de João Batista aqui. Para que o rei fosse coagido, não desse tempo de ouvir os seus conselheiros, medir as consequências e acabar fazendo algo que era errado, que era contrário a algo que ele fez. E o rei então manda matar, leva ele ao cárcere, e então decapita João e entrega a cabeça dele numa bandeja. Uma morte cruel, uma visão tenebrosa. Por isso, cuidado aonde você anda, com quem você anda, que conselhos, que juramentos você faz, aquilo que você promete. E entenda, qualquer juramento que você fizer, que vá contrário às leis do Senhor e aquilo que Deus ordena, é juramento sem validade nenhuma, porque você já fez um juramento a Deus que irá viver de maneira santa e justa. Por isso, todo juramento que for errado, você não precisa cumpri-lo, você não precisa fazê-lo. Você não deve lealdade a ninguém que não seja a Deus. Por isso, qualquer promessa que você tenha feito a alguém ou juramento que lhe leve a pecar contra o Senhor, é juramento de tolo. Não faça. Volte atrás, sofra as consequências. E então, os discípulos de João, eles vêm e cuidam do corpo de João Batista. Veja, você consegue enxergar o quanto o cristianismo dos nossos dias, ele é tão diferente disso aqui? Sinceramente, você consegue perceber isso? O quanto as pessoas honram as autoridades políticas, temem, respeitam. O quanto é estranho dentro da igreja um pastor chegar e falar: os políticos estão em pecado, mas os políticos estão aí fora dizendo: a igreja é um prejuízo para a sociedade, as famílias de vocês, esse estilo é um problema. E nós não ligamos para aquilo que eles dizem. Mas quando o pregador diz: isso é errado, cuidado, tenha sabedoria, pastor. Não.
Eles que têm que ter cuidado em tudo aquilo que eles falam do meu Deus, em tudo aquilo que eles falam do meu Senhor, em tudo aquilo que eles se dirigem do meu Salvador, de como eles tratam os vulneráveis, de como eles olham para as pessoas e não tratam elas como criaturas da imagem e semelhança do Senhor. Eles que temam a Deus, eles que temam a pregação do Evangelho, eles que se sujeitem ao Senhor. Não somos nós que temos que temê-los, eles que devem temer a Deus, porque Ele que é Senhor, Ele que é dono de tudo. Por isso, se não quiserem ouvir, se sujeitem ao Senhor, que honra a quem honra, mas quem não honra ao Senhor não merece ser honrado, não merece ser obedecido, não merece ser seguido, não merece ser louvado. Por isso, deve se voltar ao Senhor. E aquilo que João fez, aquilo que os discípulos e apóstolos de Cristo viveram, deve ser uma realidade na nossa vida. Esse cristianismo que está aqui, meus irmãos, não é diferente do de hoje. É a mesma salvação, é o mesmo Deus. Por isso não deve mudar nada. Devemos ter coragem de viver segundo o Evangelho. Não adianta nada cantarmos alegres se temos que perder famílias, bens, prazer. Se tudo se acabar, com Ele reinaremos. Mas quando começa a primeira fagulha, estou fora, não quero, rejeito, nego. Será que a igreja hoje está esperando uma perseguição? Estarmos proibidos de cultuar o Senhor? Os nossos filhos todos serem levados para o mundo e ficarmos igual na Europa está hoje? As igrejas se transformando em bares, em teatros, porque os crentes não querem viver segundo o Evangelho. Veja a França. Os conservadores tentaram fazer algo quando foi na segunda chamada. O islamismo imperando lá, ele ensinando os filhos deles, crescendo. Sim, na França, Genebra, de Calvino. Isso também pode acontecer conosco. Por isso, meus irmãos, é tempo de acordarmos, entendermos, temos que viver esse Evangelho. Nós devemos parecer com o nosso Senhor, devemos ser confundidos com Ele, devemos sim sofrer como Ele, estarmos prontos a vivermos segundo este Evangelho. E as consequências daqueles que servem ao Senhor, daqueles que perseguem a igreja, daqueles que não querem submeter e matam aqueles que pregam o Evangelho. Abra, por favor, sua Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 20. A palavra do Senhor ensina que aqueles que perseguem os seus, o próprio Senhor irá persegui-los. Atos capítulo 12, versículo 20 ao versículo 25 diz assim: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém este, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dias designados, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra
E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Está aí o fim. Fim da história. Heróis de João Batista. Todos aqueles que não se submeterem ao Senhor, que não derem glórias a Ele, terá um fim trágico. A morte de João Batista foi tenebrosa, mas o fim dele foi glorioso. A morte de Herodes foi tenebrosa e o fim dele é tenebroso. Por isso, meus irmãos, é necessário que nós entendamos. Leia e medite o Salmo 2. Temos aprendido a cantar ele. Creio que nos próximos domingos iremos estar cantando esse salmo. São todos nele bem-aventurados. Beijai o filho ungido do Senhor, para que ele não se irrite e não pereça no caminho. Os reis da terra zombam do Senhor, mas o Senhor que zomba deles. Por isso, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E por isso, todos se sujeitem e vivam para esse Deus. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nesse momento, nós iremos cantar um cântico ao Senhor, o hino de número 299, e logo após iremos fazer a oração final, impetração da bênção. Quero pedir que vocês se coloquem de pé para cantarmos ao Senhor. Logo após alguns instantes, estarei orando, impetrando a bênção. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Santo Deus e bondoso Pai, te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nos traz, Senhor, a confiança e a coragem, Senhor, de sermos confundidos contigo, Senhor, de parecermos contigo, Senhor. E que a pregação do Evangelho que sai da nossa boca seja, Senhor, palavras que venham para que pessoas se arrependam e se voltem para Ti, para que elas mudem sua vida, porque serão novas criaturas, chamadas então para as boas obras. Nos ajuda, Senhor, a vivermos segundo essas obras. Nos leva para casa em paz, Senhor. Sei com alguns irmãos que não puderam vir,
alguns que estão doentes, alguns que estão viajando, alguns que estão desanimados, Senhor, ou até mesmo quebrando a Tua santa lei, não vindo à Tua casa, Senhor. Se for preciso, Senhor, os disciplina e os arrasta para a Tua casa de volta. Nos dá uma semana na Tua presença. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Nos podem sentar.